Olá, estamos mais uma vez no nosso programa A Igreja Quer Saber. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma edição do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre os 3 elementos básicos da salvação. E é com muita alegria que nós estamos juntamente com vocês. Fique ligadinho aí, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. E é para ele que eu quero mandar um abraço do nosso programa A Igreja Quer Saber e para toda a igreja, o Ministério Vila Nova, em todo o estado de Goiás, Bahia, Mato Grosso, Oxford da Inglaterra. E mandar um abraço para os nossos amigos também do Japão. Hoje nós estamos com a ausência do nosso querido pastor Marcel Rocha, mas no próximo programa ele estará conosco. Eu quero cumprimentar aqui os meus amigos, companheiros de todos os programas, pastor Reginaldo Cruz e pastor Edmar Oliveira. A paz do Senhor, meus queridos, pastor Reginaldo. Paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Edmar. Paz e graça para todos aqueles que assistem o programa A Igreja Quer Saber, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E que tenhamos um programa abençoado, que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas, em nossas discussões. É isso aí, pastor Reginaldo. Uma alegria tê-lo aqui conosco em mais um programa. Pastor Edmar Oliveira, que também é pastor dirigente de uma das nossas congregações. Feliz pela sua presença, pastor Edmar. É muito bom estar aqui com vocês, pastor Fabiano, pastor Reginaldo. Sentimos a ausência do nosso companheiro, pastor Marcel, e vamos torcer para que ele melhore. Estamos orando para isso, né? E aí, enquanto isso, nós vamos aqui tocando o barco para frente e é mais uma satisfação. Nós estamos mais uma vez juntos aqui para fazer esse programa. Muito bem, nós vamos falar hoje do nosso programa A Igreja Quer Saber, 3 elementos básicos da salvação. Aliás, nós vamos falar de uma série de assuntos aqui sobre a salvação, que é um tema importantíssimo para nós os cristãos. O texto bíblico básico que nós vamos ler neste dia é de Efésios 2:8, que diz assim, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, é um texto, eu estava até comentando que Paulo traz um texto muito consistente a respeito da salvação, trazendo esses elementos. Porque sem a graça não haveria salvação. Sem a fé, individualmente também, impossível a salvação. Nesse contexto, nós vamos discutir aqui hoje sobre isso, para que você possa ter aí em mente um clareamento a respeito disso. Que muitas vezes as pessoas pensam na salvação e não sabem como que ela funciona, como que ela acontece, como devemos nos comportar diante de tão grande presente de Deus, um dom de Deus que Ele nos deu. Então, para começar, nós vamos falar assim sobre a salvação. Pastor Reginaldo Cruz, o que vem a ser a salvação? Essa é uma pergunta que exige uma resposta bíblica, né, pastor Fabiano, pastor Edmar? Certamente. E essa pergunta, ela está em toda a Escritura. O que é a salvação? Porque a Escritura é um livro sobre a salvação, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é a história da nossa salvação. Então, o fio condutor da palavra de Deus, da Escritura, é a salvação. E aí a gente precisa responder de maneira eficaz, né, à igreja, aos nossos irmãos, à sociedade, o que é a salvação. Então, a salvação é a aplicação da obra redentora de Cristo na vida do indivíduo. Então, é a aplicação da obra redentora na vida do indivíduo. O tema escolhido, os 3 elementos da salvação, pastor Fabiano, pastor Edmar, foi muito feliz, né? Porque a aplicação da obra redentora, da obra que Cristo fez na nossa vida, isso é a salvação. E ela passa por esses 3 elementos, né? A graça, o sangue de Jesus, né? E a fé. A gente até, em caráter didático, informativo, a gente fala às pessoas que nos assistem, que acompanham o programa A Igreja Quer Saber, que nós estamos falando de elementos, não de aspectos. Que existe os aspectos da salvação, e aí são muitos, né? Conversão, eleição, arrependimento, fé,
justificação, regeneração, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Esse não é o nosso assunto hoje. Nosso assunto são os elementos, né? Elementos essenciais que Deus promoveu para que pudéssemos ser salvos. E essa pergunta que o pastor Fabiano Reis nos fez, ela continua tendo a relevância, ela ecoa e ela exige de nós uma resposta. O que é a salvação? Então, para os nossos telespectadores, eles podem ter a seguinte percepção: é a obra que Cristo realizou na cruz pelas nossas vidas. É verdade. Evidentemente, nós vamos falar também dos aspectos da salvação numa próxima oportunidade. Fique ligadinho no nosso programa, que certamente você vai ter esse esclarecimento. Nós apenas estamos começando, né, pastor Reginaldo, pastor Edmar, uma série de assuntos sobre a salvação, que na realidade é a linha mestra da palavra de Deus, é o plano da salvação, ele está lá desde o início de toda a criação, já existe o plano da salvação. É nesse aspecto que nós queremos falar com você durante esses programas que nós estaremos fazendo. Então, pastor Edmar, dentro dos elementos da salvação está a graça, o sangue de Cristo e a fé, que são os elementos basilares da salvação, é isso? Justamente, porque é interessante nós observarmos, igual o pastor Reginaldo acabou de dizer, sobre esses elementos que são importantes, começando pelo princípio de nós falarmos sobre a graça. A graça como nós conhecemos de uma forma bem simplificada, como se diz por aí, né? É o favor de Deus para o homem em si, o homem caído, que não tem a sua condição e a sua capacidade em si mesmo de se erguer, de se colocar de pé, de promover a condição de sua salvação. Então a graça, ela está distribuída na palavra de Deus. Claro que no Novo Testamento de uma forma mais clara, mais abrangente, mas o Antigo Testamento ela dá traços, né, contundentes da graça de Deus, né? Isso é algo muito importante. Então, um dos elementos fundamentais aí que abre essa questão para a gente estar falando é a questão da graça, né? Então, na verdade, pastor Edmar, a graça ela está disponível, né? Ela está disponível. O homem é que deve, como se eu desse um presente, a Bíblia, Paulo vem dizendo que a graça é um dom, a salvação é um dom, né, por meio dessa graça maravilhosa, e ela é disponível. Então, como ela é disponível, cada homem em si mesmo deve reconhecer a sua condição de pecador por meio dessa fé, recebe através da graça que o presente de Deus é a salvação. Isso aí é um fato interessante, porque a Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Olha, pastor Fabiano, um dia desse alguém postou na internet uma seguinte indagação: nós não somos salvos pela fé. Aí é claro, antes as pessoas explicaram na internet, as pessoas são bem ávidas, ansiosas, né? Aí encheram de postagens lá, umas interessantes, outras mais atrevidas. Mas o autor, ele na sua indagação, estava certo. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. A fé é o instrumento pelo qual a graça é recebida. O pastor Fabiano já leu Efésios 2 e 8, Efésios é um texto primordial, né? Versículo 9 diz: pois é pela graça que sois salvos. E o texto que o pastor Edmar falou, de Tito 2, né? A graça se manifestou trazendo salvação. Então, voltando a Efésios, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Aí é interessante, Paulo é um expert em argumentação, né? Em retórica, né? Vocês foram salvos pela graça, através da fé. Aí alguém pergunta assim, eu tenho participação, porque é pela fé. Aí Paulo já nos cala na sua força argumentativa. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. Existem aí, segundo os estudiosos, várias categorias que você pode agregar a questão da fé, né? Mas essa fé salvífica, na verdade, é a fé basilar. É a fé fundamental, né? É a fé para a salvação. É a fé para a salvação. Judas, pastor Edmar? Batalhar pela fé. A fé soteriológica, a fé salvacionista. Eu me lembro uma vez, nós estávamos na Vila Nova e o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, e ele começou a discorrer um pouco sobre essa questão da fé. Só que ele só começou, né? Ele deu um toquezinho,
mas ele não especificou, não teve tempo dele detalhar sobre essa questão da fé, e isso já tem muitos anos atrás. Isso me chamou a atenção justamente da classificação que ele começou a falar a respeito da fé, e que essa fé para a salvação, ela é um elemento fundamental. Então eu achei muito interessante a colocação que ele fez na época. Igual nós estamos dizendo aqui, nós precisamos às vezes compreender um pouco mais, sabe, Fabiano, em termos de escrituras, pastor Reginaldo, no sentido assim, quando eu falo nós que estamos aqui fazendo o programa, nessa tentativa de ajudar os nossos espectadores, e você também, espectador, entender um pouquinho qual é realmente a sua fé, onde ela está baseada, qual é o conhecimento que você tem em relação a isso, porque isso, né, pastor Reginaldo, fará diferença no cotidiano do cristão, nos dias atuais, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Uma época eu escrevi um livro sobre o resgate da fidelidade, né? E aí eu fui pesquisar o termo fidelidade a partir do grego. Claro, eu não domino o grego, mas o hebraico também não domino, né? Aí o que eu fiz? Eu não encontrava a palavra apropriada, ou a raiz, a gênese da palavra fidelidade. Digo, como é que eu vou falar sobre fidelidade, sendo que o grego não tem essa palavra? Então, fidelidade, ela vem de uma raiz que está na palavra fé. Fé. Então, a raiz da fidelidade é da fé. É por isso que a pessoa que tem fé, ela dá uma resposta de fidelidade a Deus. Ela tem um pacto, uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. E fidelidade, em outras palavras, é como se fosse sinônimo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Aí que eu descobri que fidelidade e fé são basicamente sinônimos, né? São palavras que andam juntos, estão coesas, estão unidas. E quando você desenvolve uma, você também já está desenvolvendo a outra questão. E Paulo nos surpreende novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aí você faz a conexão com aquele texto, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então é a sua fé, né? É a fé. Que agrada a Deus, né? É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligadinho aí. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Retornamos aqui com o segundo bloco do nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós estamos falando dos 3 elementos básicos da salvação. Importante falarmos aqui sobre a graça, o sangue de Cristo e a fé. E nós vamos falar agora um pouco, pastor Edmar, sobre a questão do sangue de Cristo. Nós observamos na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, aí nós pegamos todo o Velho Testamento, e evidentemente que vemos ali os sacrifícios de animais, todo o aspecto e a importância do sangue dentro do contexto do Velho Testamento, mas tudo isso apontando para Cristo, né? Mas o sangue de Cristo, dentro dos elementos básicos da salvação, o que nós podemos explicar para os nossos telespectadores? O sangue, na verdade, igual está em 1 João capítulo 1, verso 7, vai falar sobre a questão da purificação, né? Nós entendemos que na condição que o homem está então justamente impuro, distanciado de Deus pela questão do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, um sangue remidor, um sangue que lava. E se você for observar isso, puxando isso do Antigo Testamento, você vai ver que na verdade tem a ideia de pacto, né?
É uma ideia muito interessante. Existe um livro chamado Cristo dos Pactos, mas é um livro muito interessante que ele fala sobre essa questão da importância do pacto que era feito através de sangue entre duas pessoas. E ele trabalha justamente esse conceito que o pacto, uma vez feito, ele só seria desfeito se uma das partes desistisse. Mas se uma das partes desistisse, ele era passivo até mesmo de morte. Então é interessante porque o que é que Cristo faz? Cristo derrama o sangue dele na cruz do Calvário em nosso favor e ainda assim nos dá garantia pela sua morte. Ou seja, nos dando justamente a garantia total e plena da salvação, da purificação. Ele faz o pacto, mas ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício. Quer dizer, dando um peso maior, um fortalecimento maior, porque o sangue de Jesus Cristo é um sangue puro, que em nada pecou. Então, quer dizer, esse sangue é que nos purifica de todo pecado, que nos dá essa possibilidade, essa condição. Inclusive nos dias atuais que nós estamos vivendo, eu observo muito, até nós dizíamos antes de nós entrarmos aqui no programa propriamente dito, que não há mais uma preocupação sobre a questão de você falar sobre essa questão da importância do sangue de Jesus Cristo. Até mesmo nos dias das nossas celebrações da ceia, não há mais essa ênfase dessa importância, né, da compreensão, tanto que o sangue de Jesus Cristo realmente tem um poder, realmente, como é que a gente pode assim dizer, fantástico, no sentido de pegar toda a humanidade e realmente lavar ela, me dar a possibilidade de novamente nós vivermos uma vida de proximidade e comunhão com o Senhor. É interessante, pastor Reginaldo, lá em Filipenses capítulo 2, me lembrando desse texto, versículo 7, a Bíblia diz que Deus, próprio Deus, deixa a sua glória, toma a forma toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E é justamente nesse aspecto que Cristo, o próprio Deus, deixa a sua glória, se torna homem, o segundo Adão, né? Nós falamos esses dias sobre isso. O segundo Adão vem tomar a forma de servo e vem aqui derramar o seu sangue por nós, mas primeiro ele vivencia todas as paixões do homem, para provar que aquele primeiro ele fracassou. Mas dentro do mesmo contexto humano, o próprio Jesus venceu derramando o seu sangue por nós e a remissão do pecado do primeiro homem. Nesse texto aí, Filipenses 2, Paulo diz que Cristo foi obediente até a morte, né? Até a morte de cruz. É a ideia do sangue, assim como a graça é a fonte da salvação, e aí nós temos o sangue, é a base da salvação, depois nós temos a fé, que acaba sendo o meio, ou seja, através de, né? A fé é o meio pelo qual somos salvos. Então, o sangue, como disse também o pastor Edmar, é importante a questão do pacto, né? Da aliança. O Antigo Testamento, nesse sentido de sangue, é uma sombra, né? Das coisas que viriam no Novo Testamento. Então, lá, as alianças eram feitas através de sangue de animais, e Deus estava presente. Então, o modelo como Deus se relaciona com o ser humano no Antigo Testamento é através do pacto, através da aliança, e essa aliança é de sangue. Só que essa antiga aliança é uma sombra da nova, e a nova aliança também é através de sangue, né? Cristo uma só vez se ofereceu e fez um sacrifício único, e o sacrifício foi derramar o seu sangue por nós. E ao derramar o seu sangue por nós, ele abre um novo e vivo caminho, né? Pedro disse que não por coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas pelo seu precioso sangue nós fomos comprados e, com efeito, libertos da nossa vã maneira de viver pelo sangue de Jesus. Então, pastor Fabiano Reis, o sangue, ele tem total importância, é um elemento, como se pudéssemos dizer, está no meio de toda essa questão, desse plano, né? Porque o sangue, ele nos purifica, ele tem essa capacidade de nos tornar propício a Deus, porque ele purifica. Purificar tem a ideia de lavar, de anular, né? De expiar os nossos pecados. E esse é o sangue de Jesus. Como o senhor disse, como você falou, pastor Fabiano, o texto de Paulo, né? Paulo diz isso claramente, de uma maneira incrível. E esse texto aí talvez seja um dos textos, pastor Fabiano, mais interessantes da Bíblia sobre essa humilhação de Jesus, né? Paulo começa dizendo, na altura do capítulo 2, versículo 5, aí ele vai dizendo, olha, que haja em vós o mesmo sentimento, né, que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De se oferecer, se entregar, né? Se entregar, se humilhar,
que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, né, humilhou a si mesmo, ou negou a si mesmo, assumindo a forma de homem. E como homem, foi obediente. Obediente a toda a situação existencial, situacional, circunstancial que o ser humano poderia passar, Jesus passou. Então, nesse sentido, ele foi um ser humano semelhante a nós. Antes do Novo Testamento, eram sacrificados animais e esse sangue era aspergido ali conforme símbolo de purificação pelo pecado. Jesus Cristo vem, morre por nós. O seu sangue ali, inclusive, vou fazer minhas as palavras do pastor Reginaldo, não domino o grego nem o hebraico. Eu também não. No entanto, quando Cristo está na cruz do Calvário e ele menciona aquela palavra, tetelestai, se a pronúncia estiver correta seria isso, ele está dizendo ali que foi pago, né? Todo sacrifício até então realizado, a partir daquele momento, não teria necessidade mais de fazer, porque o sangue de Cristo, a sua morte, se tornou suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Que, aliás, o próprio Jesus, em Marcos 16, ele vai dizer, quem crer, né, nesse sacrifício, quem crer na obra redentora, será salvo. Será salvo. Está pronto, né? Está feito. Está né? feito. Não está há necessidade. consumado. Você falou aí do preço, né? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha, a cédula ou o escrito, né, de dívida que era contra nós, Cristo rasgou, encravando na cruz e despojando todos os principados e potestades. Então, o nosso preço, o preço da nossa vida eterna, custou a morte de Cristo. E essa morte é a morte substitutiva, né? É a morte expiatória. Cristo expiou os nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Exatamente. E através disso, a graça inicia com o advento, com a vinda de Cristo morrendo pelos nossos pecados. Inicia-se o período da graça, né? Onde está disponível, como nós já mencionamos aqui. Então nós vamos juntar aqui nesse aspecto a questão da graça, da morte de Cristo, o seu sangue derramado, vindo a graça, e aí agora é conosco, através da fé depositada nesse sacrifício de Cristo, é que nós vamos alcançar, né, pastor Gilmar, a salvação. E a fé é fundamental, nós precisamos realmente dessa fé, acreditar em tudo aquilo que a Bíblia nos fala, né, o princípio básico, para que a gente possa realmente exercer essa fé e saber realmente que nós somos alcançados. E talvez aí, né, entra a questão de você compreender, né? As pessoas assim, parece que a gente é muito tendencioso a achar que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer, né? A fé, ela quer tirar essa condição da gente para fazer a gente entender que, na verdade, nós recebemos sem precisar realmente fazer algo em troca. É muito interessante o que você faz para a obra, o que você faz tem que ser por agradecimento e acreditar que realmente o sangue de Cristo foi eficaz e que a graça realmente ela abrange a todos. O exercício da vida cristã tem que ser pela fé. E quando você fala de fé, você tem que se desprender de uma série de situações, é claro, né? Você tem que se desprender do materialismo, você tem que se desprender do egocentrismo, você tem que se desprender do retorno, porque isso é fé. Não é? E uma das questões que acho que mais nos desafia no contexto atual que nós vivemos, esse contexto globalizado, materializado, justamente é isso, né? Tudo que nós fazemos, nós achamos que nós precisamos ter um retorno. Tudo que nós fazemos, nós achamos que nós temos que ser valorizados. E na verdade, querido, a vida de fé, ela está justamente nos levando para viver uma vida além disso. Vamos retomar a questão da Bíblia, que quando Jesus nos convoca e nos chama para viver pela fé, Ele nos chama para viver uma vida paradoxal. E a vida paradoxal, quer dizer, é uma vida na contramão do contexto que o mundo vive. Esse é que é o grande desafio. E um outro aspecto aqui, nós vamos comentar rapidamente, que nosso tempo está curto, mas a segunda parte do texto que eu li, ele vai falar assim, que não vem das obras. Tiago é um dos autores que, nesse aspecto, ele fala sobre as obras. Mas o aspecto das obras que Tiago fala é resultado da salvação. As obras colocadas ali por Tiago é resultado da salvação.
daquilo Sim, que ela, exatamente. né? Então não é O pelas salvo obras. produz boas obras. O salvo produz boas obras. Então não é aqui o texto está dizendo, olha, você não adianta as obras que você fizer, as obras de caridade, de bondade, isso não vai resultar na salvação, para que as pessoas não se gloriassem, tomassem para si essa glória que é do próprio Cristo, pastor. Isso. A gente pode se perguntar o que nós fizemos para sermos salvos, né? O que Deus viu em nós para ter aplicado em nós a salvação? Ele não viu nada, na verdade, né? Ele olhou para nós, viu apenas pecado, mas ele viu em Cristo os méritos de Cristo, a obra que Cristo realizou por nós é que produz salvação. Então, nesses 3 elementos da salvação, e novamente eu digo, foi escolhido com muita propriedade para o programa, você observa que nada é nosso, pastor Fabiano. Não. Por exemplo, de quem é a graça que operou a salvação? É de Deus. De quem é o sangue, que é a base da nossa salvação? É de Jesus, ou seja, o Deus homem, né? De quem é a fé? Aí é também de Deus. Até a fé que nós temos, a fé para a salvação é uma fé que é de Deus. Essa fé ela tem 2 dimensões. Por um lado, ela nos leva a reconhecer o nosso estado pecaminoso, e por outro lado, em outra dimensão, essa fé nos leva a ver e a acreditar no sacrifício e na obra de Jesus, né? E aí, só para o nosso telespectador, vamos dizer que vamos pregar uma peça nele, né? Isso no bom sentido. Alguém perguntou isso estou falando em consideração de que todos esses 3 elementos da salvação são proporcionados por Deus, vem de Deus, né? Através de Cristo. Aí alguém perguntou para o pastor Russell Shedd, né? Alguém pode perder a salvação? Ele está falando sobre a segurança e a certeza da salvação, que é um tema que a gente pode discutir depois. Aí o Russell Shedd falou, olha, depende, né? Alguém pode perder a salvação? Ele falou, depende. Se foi qualquer um que te salvou, você vai perder essa salvação. Mas se foi Cristo que te salvou, certamente te levará até o fim. Muito bem. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, A Igreja Quer Saber. E nós temos a alegria de estar com vocês nesse programa, todo sábado às 21 horas, e na segunda-feira nós temos uma reprise às 21 horas. Nós temos aí os nossos telefones, o nosso contato, nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta e sugestão de tema. Estaremos aqui atendendo você na medida que nós pudermos. Com certeza é uma alegria para nós ter a sua participação e obrigado a todos aqueles que têm participado conosco. Quero agradecer aqui o pastor Reginaldo Cruz, pastor Edmar, pelas suas participações e certamente estaremos juntos mais uma vez aqui, mais um programa, todo sábado e toda segunda-feira. Deus abençoe, pastor Reginaldo. Deus abençoe, pastor Fabiano, pastor Edmar, a presidência do nosso ministério, pastor José Gouveia. Eu aproveito também e mando um abraço ao pastor Marcel Rocha, nosso companheiro, nosso amigo. Que Deus dê graça para ele a cada dia. Próximo programa certamente estará aqui para juntos, né, glorificarmos a Deus através do programa A Igreja Quer Saber. Deus abençoe, pastor Edmar. Eu também agradeço a Deus, obrigado por essa oportunidade, pastor Fabiano, estar aqui junto com o pastor Reginaldo. Agradecer pelo nosso pastor presidente, pastor Josué, que sempre realmente tem nos concedido essa graça, essa oportunidade de estarmos aqui somando esse programa. A todos que nos ouvem, especialmente a igreja lá da Vila Alzira, um abraço. Que Deus continue abençoando vocês aí. E estamos aqui juntos. Marcel, melhoras e vamos estar juntos no próximo programa. Amém. Deus abençoe a todos e até o nosso programa A Igreja Quer Saber.